Regresso também do João Batista à bancada desportiva. Já tínhamos falado com Paulo Xavier, o presidente do Rugby Clube de Montemor, há 2 semanas atrás, quando houve adiamento de jogos devido a um caso de Covid no plantel do Rugby Clube de Montemor. João Batista, esta semana finalmente estreia em jogos oficiais na sexta-feira, na noite de sexta-feira, com um jogo às 20 horas e outro às 21h30, mais coisa, menos coisa, ambos os jogos com o técnico, um dos históricos também do rugby nacional. Falamos primeiro do jogo do Grupo B do Campeonato Nacional da Honra, onde o RCM perdeu por 45-0 diante do técnico. Digamos que o RCM, apesar de não ter tido competição, porque é na rotina da competição, sobretudo nestes tempos de Covid, em que os treinos são limitados e em termos competitivos não é a mesma coisa, quer se queira ou não, deu boa réplica na primeira parte, mas na segunda parte o gás foi-se esfumando e os muflons começaram a quebrar um pouco o ritmo. Como é que viste este jogo e como é que foi também o regresso finalmente à competição? José, boa tarde e a todos os ouvintes da RNA, uma vez mais. Passado quase um ano, estamos 9 meses após o último jogo, regressámos à competição. É verdade, foi um período, ou está a ser um período não só diferente, mas bastante difícil. Nós tivemos, como bem me recordo, a 26 de janeiro o último jogo, salvo erro, e não jogámos mais nenhum jogo, nem jogo de treino, até este de sexta-feira. Isto porquê? Porque cumprimos escrupulosamente aquilo que era o regulamento de competição e o regulamento de contingência, o plano de contingência Covid, onde efetivamente começou a poder haver contacto a partir de agosto nos treinos, e só na primeira ou segunda semana de setembro houve a possibilidade de se realizar jogos de treino, e estes tinham que ser testados anteriormente. Uma vez que isso foi uma imposição e não se sabia bem, nós fomos sempre treinando dentro das restrições de contacto e dentro das restrições de jogo de treino, e por isso não chegámos a fazer qualquer tipo de jogo de preparação para este campeonato. Isso, 9 meses sem jogar, com pouco tempo também de treino, não é? E este período todo pelo qual passamos justifica um pouco, não quero desculpar, mas justifica um pouco também o resultado dilatado que sofremos na sexta-feira. Como disseste bem, julgo que demos uma boa réplica, defendemos muito bem, alguns jogadores muito perigosos que o técnico tem. Estamos a falar este ano de uma equipa que apostou em 5 jogadores profissionais. Nós ainda não apostámos em jogador profissional nenhum, estamos apenas e só com a prata da casa, e muito bem, com muita qualidade, mas também há 2, 3 posições que nos falta e nos faz falta, reforçar. E isso principalmente na formação ordenada, onde nós tivemos algumas debilidades e dificuldades, o que depois se expressa efetivamente aquilo que não são bolas ganhas nas fases estáticas, são mais bolas que vamos ter que estar a defender. E tirando 3 ensaios que ocorreram já na segunda parte, onde o tal fogo, o tal combustível faltou, devido às razões que já justifiquei, tirando esses 3 ensaios que foram de facto mais permissivos da nossa parte, acho que temos uma réplica e conseguimos demonstrar que estamos com uma equipa jovem e com muita qualidade, mas que temos que rever aquilo também, que, tirando agora do primeiro jogo aquilo que correu menos bem, também ir melhorando e por si só vamos ter novamente nova paragem. Vamos depois jogar já neste fim de semana que vem frente ao Codul, que é outra equipa do grupo, e devido a esta situação de encerramento de conselhos, não é? Vai ser uma vez mais adiado o jogo,
E vai ser, é complicado. Na minha ótica vai ser complicado. Desculpa estar a fugir um bocadinho já à questão, acho que já respondi, mas na minha ótica isto vai ser um campeonato. Eu não lhe daria o nome de campeonato nacional, daria-lhe o campeonato Taça Covid ou Taça Corona, porque é um campeonato atípico. Nós saímos de 15 dias de isolamento, 14 dias de isolamento, treinamos, nem uma semana treinámos e fomos jogar o jogo de sexta-feira. Quer dizer, se isto fosse... para já é um jogo já e uma situação que tínhamos que o jogar, porque o tempo depois corre, passa, a segunda fase do campeonato está marcada já para o início de dezembro e começam a não haver datas para remarcar jogos. Mas não é de todo, além daqueles tais 9 meses que falo de inatividade quase, e inatividade mesmo, quase não, de jogo, até jogo de preparação, não houve mesmo nada. Estamos 15 dias em casa, todos fechados, onde não podemos sair e não podemos treinar. Todos os jogadores que tiveram contacto com o tal jogador que é de Lisboa e que num treino em Lisboa, infelizmente para ele e depois para o plantel também não pudemos jogar e tivemos que cumprir com aquilo que tem que ser cumprido, sem dúvida alguma. Estamos então numa competição que bem apelidada pelo João, que vai ser aos soluços, com paragens, com situações de Covid nos plantéis, e em que, no caso do rugby, que é considerado de alto risco, com os jogadores serem testados todas as semanas, provavelmente até mais do que uma vez por semana, isso também é muito complicado em termos de rotinas para quem não é profissional, porque nós estamos a falar de jogadores que são amadores, que gostam de jogar o rugby por paixão e prazer, mas com estas condicionantes todas, até esses começam a ponderar se sim ou não, porque há uma vida profissional, há uma vida pessoal. E não é fácil depois, nos pratos da balança, manter o rugby à tona e ao de cima. Sem dúvida, é uma dificuldade. E daí eu dizer que este é um campeonato que não, na minha ótica e simples opinião, é um campeonato que não... Eu acho que deveria haver, com esses testes todos a realizar e haver competição, mas uma competição que não um campeonato nacional. Isto porque, efetivamente, estamos condicionados a isso. Eu tenho jogadores que ainda não me apareceram a treinar, porque têm miúdos pequenos em casa, outros apareceram e desaparecem porque têm exames fundamentais para prosseguir nos seus cursos e não querem estar 15 dias de confinamento, onde lhes poderá interromper o período de ir à universidade, de fazer os exames. Isto é a nossa realidade e não sendo profissionais, quer dizer, eu acho que haver competição sim, para a modalidade ir andando, não é evoluir, mas ir andando. Não estamos em fase disso, digo eu, mas a minha postura, sem dúvida, com os jogadores é sempre, e tem sido sempre desde o início, apoiar a decisão deles. Se eles me disserem que estão nessas situações, que agora não vão porque têm durante 15 dias 2 exames e então não querem correr o risco de não poder ir fazer o exame e atrasar a vida deles, quem sou eu para os contrariar? Não sou. E verificamos com os jogos da Seleção Nacional, a seleção ainda mais testada é que os nossos jogadores, para o Rugby Europe, que eram os jogos que faltavam com Espanha e não me recordo agora o outro, que eram agora na janela de novembro, foram adiados. E com o Fiji também, eu já com os Fiji, foram adiados. Quer dizer, o rugby internacional, que é muito mais testado e muito mais apurado, não vão fazer a competição por causa, essencialmente, da segurança, mas também porque a nível competitivo põe-se muita coisa em questão. E nós avançamos para competições, mas pronto, não, é a minha ótica, é o meu ponto de vista. Concordo com os jogadores que não, aliás, não contrario os jogadores que pensam de outra maneira, antes pelo contrário, têm o meu apoio, e os que estão e os que estamos, vamos tentando resolver o nosso compromisso, que é isso também,
com grande valor e honra que o fazemos. Falámos aqui nessa questão dos pratos da balança, da vida pessoal, da vida profissional. Ainda assim, o que tem acontecido é que o Rugby Clube Montemor consegue manter duas equipas, e o Paulo Xavier, o presidente do RCM, já tinha trazido essa questão aqui, com um reforço significativo de jogadores que estudam em Lisboa e que chegaram este ano, esta época, ao RCM, que é um contributo importante, sobretudo para aquela equipa na Challenge em que, portanto, com o Rugby a precisar de pelo menos 15 jogadores, ou seja, 30 jogadores em cada equipa, é muita gente. São mais jogadores e é preciso mais jogadores. Como é que tem sido também essa experiência com esses jogadores que chegaram agora ao RCM, fazendo esse reforço em termos de contingente e havendo treinos também semanais em Lisboa para os jogadores que eram de Montemor, que já eram de Montemor, agora com esse reforço de jogadores que estão a estudar em Lisboa? Pois é, Paulo, interrompo sempre que queiras, Paulo, tá? Não, é um reforço importante. Esse reforço veio dar-nos aqui, digamos que uma margem a nível de quantidade para prosseguir com as duas equipas nas competições, ou seja, aliás, com a equipa nessas duas competições. E sem dúvida alguma que veio ser um dos aspectos, ou o aspecto mais positivo até o momento daquilo que tem sido o início desta época, que inclusive alguns jogadores que têm sido integrados e foram chamados a este primeiro jogo já na equipa de honra e também na Taça de Challenge, que jogaram muitos, e essa falta um pouco de entrosamento na primeira parte desse jogo da Taça de Challenge. Foi com a equipa, digamos que está há mais tempo junta, está maioritariamente mais coordenada. Fizemos a primeira parte, depois no intervalo trocámos os suplentes, e depois veio-se a notar efetivamente um pouco mais de falta de entrosamento e reflete um pouco aquilo que é e que foi o resultado. Foi um resultado muito pesado, mas que não há que virar costas agora àquilo que é o trabalho pela frente, antes pelo contrário, até porque a equipa do técnico que jogou de Challenge Cup é uma equipa que ganha qualquer equipa da primeira divisão e temos que estar conscientes disso. Jogo com trabalho, com esse conhecimento e entrosamento melhor entre os jogadores, com este esforço que os jogadores todos fazem de ir e vir e treinar a meio da semana em Montemor e tudo mais, eu penso que só tem aspectos positivos a retirar, porque o esforço vai dar louros no final, vai dar rendimento no final. E é com esse objetivo que nós estamos, sem dúvida. Olhando para esta equipa da Challenge, já falaste aqui um pouco desta partida, um resultado de facto pesado, com o técnico de 87-3, nesta partida que teve lugar em Lisboa, no Campo das Olaias. Que dizer desta partida? O resultado espelha de facto a diferença. Tu dizias, é uma equipa, pode ser de segunda vaga do técnico, mas é uma equipa que podia ganhar a qualquer outra equipa que está na primeira divisão ou na divisão de honra. O comportamento dos jogadores do RCM, que dizer desse comportamento? Foi um comportamento parecido com o jogo da divisão de honra, com o primeiro jogo. Foi um comportamento de jogar com honra, com honestidade, não virando a cara perante as dificuldades, e maiores dificuldades aconteceram, sem dúvida. E no final, aquilo que eu senti dos jogadores foi aquele olhar triste de que poderiam ter decepcionado os treinadores, podem ter decepcionado o clube, os adeptos, os familiares, eles próprios, não é? Decepcionam-se eles próprios, mas senti também uma confiança grande naquilo que foi aquilo que eu lhes disse, e nas palavras que eu e o Zé lhes dissemos, que foi que
o trabalho pela frente e com as dificuldades que este adversário nos deu, e volto a frisar, é uma equipa que ganha a qualquer equipa da primeira divisão, é uma equipa muito forte e que nós não estávamos, foram bem melhores, e esse bem melhor foi esse expresso resultado que ditou. Faltou muita defesa naquilo que foi a réplica defensiva no primeiro jogo. Neste não se verificou tanto, víamos não toda a equipa a querer e a defender da mesma forma, mas isso são as coisas que também temos que melhorar no treino e procurar ultrapassar. Só frisar que no primeiro jogo ainda, ao contrário deste, por isso podem dizer que eu não podem dizer que eu me justifico com arbitragens, nem gosto muito disso, mas ao contrário deste jogo perdemos por muito mais, e foi um jogo que na sua maioria totalmente de acordo com o critério do árbitro, ao passo que no primeiro jogo da Divisão de Honra nós desde o primeiro minuto estávamos a ser empurradíssimos. Isto também tem que mudar o rugby nacional. Tem que ser dito cá fora, porque estar a ver as coisas e não dizer começa a ser também um absurdo, não é? Quer dizer, a 1 minuto e 40, ou 1 minuto e 40 de jogo tínhamos duas penalidades marcadas contra o Montemor. Tivemos jogadores amarelados a torta e a direita, era à vontade do freguês. Se os jogadores efetivamente foram violentos ou fizeram algo de mal que levem esse cartão, tudo bem. Ou que fizeram essas faltas, nem que seja aos 10 segundos, tudo bem. Agora o critério não pode ser diferente, e depois acho que os árbitros também têm que embora não havendo, sabendo que não há, e vão-me dizer, e quantos árbitros de Montemor ou o Montemor já deu ao rugby? Se calhar nenhum ou poucos, ou se calhar tem dado já muitos também, porque havia alguns jogos que não havia árbitro e as pessoas tinham que apitar, treinadores e inclusive. Mas temos que ver, os árbitros, ou vou ser simpático, ou estão em boa forma física para poder chegar ao pé de um ruck e apitar a primeira volta que vem, ou depois se chegam e apitam, e estou a ser simpático, estou a dizer que o árbitro só vê a segunda ou terceira falta porque é quando lá chega. Pronto, aí temos que também melhorar nesse aspecto, e comigo não podem-me dizer que é os árbitros que há, podem-me dizer que o Montemor ainda não deu árbitros de nível para, mas eu, só para recordar também, e que fica aqui claro, já proporcionei, por exemplo, um curso uma abordagem à iniciação à arbitragem aos alunos da Universidade de Évora, e fiquei à espera, sentado, sem ninguém me ter avisado que afinal não apareceram. Quer dizer, dou a possibilidade de dar formação extra aos alunos de desporto da Universidade de Évora, dou a possibilidade da Federação poder conciliar isso com uma forma de atrair também gente que goste e que possa vir para o rugby, e não aproveitaram. Por isso também tenho aqui alguma palavra a dizer nesse sentido, de que as coisas têm que melhorar, e a arrogância com que se apita contra o Montemor é absurda. E mantém-se. Não é de agora. João, eu tive o privilégio de ir a um dos treinos do RCM no arranque de campeonato. Os treinos mantêm-se da mesma forma, ou seja, com aquelas limitações todas, em termos de higienização, em termos daquilo tudo, não é? Sim, a nível de miúdos, nós também arrancámos com os miúdos, e não há contacto físico. Os miúdos propriamente já também procuram o contacto, perguntam quando é que jogamos, quando é que fazemos, quando é que podemos ir placar e tudo mais. Não temos esse tipo de treino. Temos um treino um pouco mais com bola, técnica individual, técnica também de passe e recepção, ou seja, técnica coletiva, mas tudo aquilo que é placagem, contacto físico, combate, não existe. A nível sénior, pronto, aí já fazemos com algum contacto. Demorámos muito a entrar no contacto por duas questões. Uma delas era a questão da segurança, e outra delas era também pela questão de confiança dos próprios jogadores.
Mas pronto, visto isto, já estávamos a treinar contacto físico um pouco antes de entrarmos em isolamento, e depois esta semana, quando saímos de casa, vou dizer-te, eu e caros ouvintes, nós pudemos sair a partir da meia-noite de dia 15 de outubro, salvo erro que foi uma quinta-feira. No treino de sexta-feira, os jogadores pareciam que estavam, como se diz, aos cavalos piados, não é? Pareciam que estavam presos, não estavam coordenados a correr. Esse foi um treino, talvez dos piores treinos, foi o pior treino da época, porque 14 dias fechados em casa, no dia a seguir correr e passar bolas, e nós a queremos pôr alguma intensidade no treino, porque sabíamos que tínhamos jogo brevemente. Foi um treino muito complicado, mas aí já estamos a fazer contacto, mas pronto, os jogadores também são testados semanalmente, e pronto, e se temos que estar em competição desta maneira, temos que fazer contacto, até mesmo para precaução e prevenir os jogadores de possíveis lesões que possam vir a ocorrer durante o jogo. Estávamos a falar em off na questão dos testes. Eu ainda sou sincero, ainda não fiz, felizmente não houve razão para tal. Mas há um medo instalado em relação aos testes, não é? Aquela imagem daquela super cotonete a enfiar-se na narina, meu amigo, como é que foi ser testado à Covid-19? Pois é, também ainda só fui uma vez, devido à situação que nos levou para confinamento, embora não tivesse estado em contacto direto, digamos, e sempre isso continuamos nós a nível técnico, sempre de máscaras e durante o treino todo, e desinfecção das mãos, e isso mantemos, embora até mesmo nos séniores de exercício para exercício, sempre quando vamos hidratar, reforçar que é para desinfetar mãos, e embora esteja tudo a ser testado, mas é uma situação não é uma coisa do outro mundo, mas é uma sensação um bocadinho desagradável, mas tem que ser. Agora, os jogadores que são mais vezes testados, uns já estão mais que habituados, também já levam aquilo já tem a narina habituada àquilo. Agora, há outros que não, há outros que dizem que cada vez é pior. Quanto mais testam, mais difícil é, mais complicado é. Mas é uma sensação um pouco esquisita. Não dói, mas é estranho. É estranho. Aquele buraco não é para coisas entrarem lá dentro. Como outros, não é? Mas pronto, nesse em específico. Expectativas para esta época, João? Uma época tão atípica. Tu ainda há pouco dizias, com uma paragem de 15 dias, foi difícil retomar a dinâmica de treinos, os jogadores retomarem a forma que tinham, ou seja, de altos e baixos, que podem ser constantes, em que se não era fácil, porque estamos no patamar mais alto do campeonato dos nacionais, na divisão de honra, na elite do rugby nacional, com armas diferentes, como já é conhecido. Como é que vamos levar isto a bom porto, e que expectativas existem para este campeonato? Eu acho que a nossa esperança é sempre alcançar o objetivo da equipa, o objetivo para a época, não é? A nível de campeonato divisão de honra, é manutenção perante essas situações todas que têm sido aqui mencionadas, e a manutenção é aquilo que é o nosso objetivo. Agora, a nível de Challenge Cup, também é tentar ficar o mais acima possível, porque eu acho que vamos ter jogos e vamos melhorar também bastante. A nível da divisão de honra, eu não sei o rugby o que é que vai acontecer, sou sincero. Toda a gente pensava que o Rugby Europe ia avançar, foi cancelado. Aquilo que vemos diariamente, não é semanalmente, é diariamente, ainda mais nesta fase agora, é os números a aumentar a nível desta situação de pandemia em que estamos, muito pior do que em março. Acredito que o campeonato vai decorrer até ao fim, ou pelo menos tem que estar com esse foco, com esse pensamento de que isto vai avançar e vai ser mesmo até ao fim, e tentar ir ao alcance daquilo que é o tal objetivo que aqui disse. Agora, são muitas contrariedades, tal como diariamente vamos vendo subidas e descidas nos números da pandemia, e isso deixa-nos mais preocupados ou menos preocupados.
também diariamente tenho jogadores que, ou porque o trabalho não o permite, ou porque já tiveram ou vão estar em contacto. Aconteceu, por exemplo, com um jogador que não pude contar com ele para este fim de semana, porque fora do rugby tinha estado em contacto com outra pessoa, então pronto, teve que ficar em isolamento com outra pessoa infectada. Teve que ficar em isolamento e nem fez um treino, não é? E é isto que vai acontecer, e vamos estar reféns desta situação. E daí, eu sei, não sou de 8 nem 80, ouço muita gente a favor que isto tem que arrancar e avançar e ser como é, outros que são totalmente contra. Eu não sou nem 8 nem 80, nestes moldes, nestas circunstâncias, apenas e só acho que o rugby deve estar a competir, mas acho injusto, acho que não é a melhor forma de competir, porque estamos muito dependentes de outros fatores, não sendo nós profissionais. Somos amadores e, como amadores, temos estas restrições todas e não vamos estar nunca, nesta situação em que vivemos no dia de hoje, não vamos estar nunca a dizer que temos a melhor equipa, que podemos competir da melhor maneira. É a maneira que pode ser, mas pode acontecer efetivamente termos num fim de semana uma equipa muito bem preparada e no outro fim de semana, ou no fim de semana a seguir, não termos, porque estas condicionantes. Não é fácil, não vai ser fácil, mas acredito que com o temperamento, a garra e o nervo que existe e a inteligência que existe no RCM, se irá conseguir fazer o melhor possível, dentro do possível, perante este contexto inédito e inesperado. Quem diria há uns meses atrás que andávamos assim e vamos continuar assim, com a situação a agravar-se, porque de facto, e era esperado, com o desconfinar das coisas, era esperado. Esperemos é que em termos de mortes não acompanhe esta situação e que a coisa vai evoluindo de forma positiva. João, queres deixar uma mensagem final a quem nos ouve, a quem gosta do RCM, a quem apoia o RCM, porque os jogos que vão acontecer também estão a ser transmitidos pela Rugby TV, podem acompanhar dessa forma, embora não estando nos campos, podem acompanhar dessa forma. É uma forma também importante de manter a chama acesa para quem é adepto do RCM. Sem dúvida, das coisas boas que a Federação avançou foi com essa possibilidade. E tendo os jogos à porta fechada, foi uma excelente ideia, e há que se tirar o chapéu quando as coisas são bem feitas e são boas. A mensagem que queria deixar, reforçar isso, que podem nos acompanhar através do canal da Federação. A Taça de Challenge poderão também acompanhar, não este jogo, porque já era em horas tardias, mas noutro horário. Vamos dar na própria televisão do clube, e a mensagem, acima de tudo, de coragem, também de uma grande palavra aos jogadores que têm aparecido, que têm estado, que têm, perante estas situações, têm posto em risco a sua vida pessoal, naquilo que é os seus compromissos e familiares, porque aqui estou muito do lado deles. Eles têm sido uns heróis, têm sido uns guerreiros, porque saem de casa com a mochila, às vezes e algumas das vezes a fazer quilómetros, outras é aqui já ao lado, mas a irem treinar, a irem para o treino com disposição de defender as cores do clube, as cores da equipa, para estarem ao lado dos companheiros, a sentir o prazer do que é o jogo de rugby e a vontade. E acho que, embora o resultado ou os resultados não tenham espelhado muito, acho que tivemos a dar uma boa imagem, porque eu, sabendo das circunstâncias com que íamos, com os tempos de paragem que tínhamos, com os não termos jogos de preparação, tendo a equipa adversária, neste caso o técnico, feito já pelo menos os jogos a contar para o campeonato, íamos apanhar uma equipa, pelo que tínhamos visto nesses jogos, e sabíamos, íamos apanhar uma equipa muito forte. Foi ganhar ao Cdulo a semana passada, e muito bem, a casa do Cdulo,
Se calhar muitas das pessoas estão um pouco admiradas com estes 45 pontos. Há outras que se calhar estão muito pouco admiradas e até realçam aquilo que nós fizemos, porque tirando aqueles 3 ensaios efetivamente que faltou um bocado de combustível à equipa, se retirássemos aí 19, 20 pontos, o resultado baixava um bocadinho. Se tirássemos um bocadinho estes meses todos de paragem e a não concretização de jogos de treino, se calhar iríamos discutir o jogo de outra maneira. Mas foi uma coisa que eu lhes pedi, foi para que entrassem dentro de campo, para se divertirem e que honrassem aquilo que é a nossa equipa, o nosso clube, o nosso espírito. E se eles fizeram, eu não vi ninguém virar costas, e isso é que é de salientar. E quem está connosco dentro ou na bancada ou em casa a ver na televisão, que tenha essa postura, não baixe braços e ajude da forma que puder, que nós bem precisamos e estamos cá para cumprir os compromissos. Muito obrigado, João Batista, hoje também em direto aqui na bancada desportiva.